Oi, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mentes Brilhantes. E hoje eu preparei um episódio especialíssimo, um episódio sobre saúde mental e adolescência. Esse é um assunto que eu tenho, a adolescência em especial, eu tenho um pouco de apego aos meus adoles e por isso eu fiz questão de trazer aqui para os nossos episódios do mês de setembro um episódio exclusivo sobre os adoles, porque Setembro Amarelo nós já falamos em outros episódios, então volta nas semanas anteriores, vai ter mais ainda, mas eu precisava destinar um episódio exclusivo para os adoles, porque a adolescência é um lugar muito sofrido. Parece que não, né? E talvez você aí me ouvindo se pergunte, sofrido do quê? A vida boa que eles levam? Eu entendo que pode parecer muito bom ser adolescente, porque só tem escola para se responsabilizar, só precisa fazer lição, só precisa ir para as festas e no fim, tudo isso contempla sim dores importantes. A adolescência é um período, é um lugar do desenvolvimento que é muito marcado por cobranças. E muitas vezes cobranças de si mesmos. Afinal de contas, tem um mundo esperando deles comportamento adequado, um desenvolvimento pleno e sucesso. Pronto. É aqui, é sobre isso que eu quero que a gente converse hoje. Os adolescentes têm vivido uma pressão importante a respeito do sucesso que precisarão ter na vida adulta, desde já. Nós, como pais, temos tido um discurso muito perigoso e que tem atingido potencialmente a saúde mental dos nossos adolescentes, que é o discurso de eu dou para ele o que eu não tive. Só que a gente nunca parou para sentar e perguntar se eles querem. A gente dá o que a gente não teve e a gente não pergunta se aquilo que estamos dando é o que eles estão esperando da gente. E aí, já que estamos dando, esperamos, portanto, gratidão. Mais uma cobrança para esses adolescentes não ouvidos, não vistos e não considerados. Parece que eu estou fazendo aqui também aquela posição da advogada dos adolescentes, né? Mas não é nada disso. O que eu quero trazer é uma reflexão muito gentil a respeito desse que é um período da vida tão importante, mas também tão delicado. Quantas dores não ouvidas, porque a dor tem o seu barulho, as dores não ouvidas da adolescência vão promovendo e vão produzindo crenças e esquemas mentais que esse adolescente vai levar para o resto da vida. Quando eu falei agora sobre a pressão e sobre tudo que a gente vem esperando dos nossos adoles e essa cobrança que a gente deposita, vamos destrinchar melhor essa temática, mas eu não quero isentar adoles de sua responsabilidade ou de suas responsabilidades. Essa não é a ideia. Essa conversa aqui no Setembro Amarelo não é para dizer, olha, para o seu filho não ficar deprimido, pare de cobrá-lo. Não é isso. Não me interprete mal. Ouça até o final que eu tenho para dizer sobre saúde mental, cobrança e adolescência. Porque a partir do momento que eu entendo como fazer essa cobrança, eu tenho um processo gentil com a adolescência, um processo gentil com o processo desse adolescente. E mais do que isso, eu consigo me conectar. Tudo o que mais tem faltado entre pais e filhos quando eles chegam na adolescência é conexão. Esses dias eu tive uma família que tem vivido um período muito difícil ali na relação. E a mãe me manda uma mensagem me dizendo, Cíntia, o que eu faço se agora, eram 5 horas da tarde, agora, final de tarde já, ela não quer fazer a lição de casa. E eu já tentei de tudo. E ela não quer sentar para fazer a lição de casa. E antes de responder essa mãe, eu
me peguei pensando, depois de tantos conflitos que a gente resolveu essa semana, a semana foi um turbilhão ali naquela família. Essa lição de casa é o menos importante. De novo, não estou isentando responsabilidade do Adolis, não, tá? Ela tinha que fazer a lição e fez. Ela tem que entregar, ponto final. Mas muitas vezes estamos tão preocupados com a entrega que esse adolescente precisa fazer e a gente fica tão conectado com o deve que a gente esquece do mais importante, que é a conexão. E aí o que eu recomendei para essa família vocês sabem que não tem receita de bolo, mas tem sempre algum caminho que a gente consegue pensar considerando o histórico sempre da família, do adolescente, desse pai, dessa mãe. E aí eu disse, é lição do quê? E aí ela me falou, é porque vai ter prova de história e tem que estudar, tem que... Tá bom. Então, você conhece a matéria? É uma matéria conhecida para você? Não, claro que não, nem sei mais disso. Então vai lá aprender com ela. Se prontifica a aprender com ela. Diz que você está curiosa para saber. No fim, virou um momento de mãe e filha, sem romantizar aqui a coisa, tá? Virou um momento de mãe e filha aprenderem sobre um conteúdo de escola que o adolescente vai tendo uma ideia de que o seu pai e sua mãe sabem de tudo da vida. Mas aquela matéria de escola a mãe não sabia. Quem ensinou foi a filha. Pronto, essa garota vai entendendo então o teu lugar nessa relação. Percebem isso? Uma das principais dores da adolescência é a dor de perder aquele pai, aquela mãe super-herói, super-heroína e começam a ver a vulnerabilidade deles. Opa, pera, aquele super-herói não é tão super-herói assim. Aquela super-heroína não tem poderes mágicos, ela tem a sua vulnerabilidade, ele tem a sua vulnerabilidade. É muito duro para o adolescente entender, depois de toda a infância, baseada nesse olhar de que o pai e a mãe é super-herói, super-heroína, e de repente eu chego na adolescência e começo, até pela minha maturidade, a perceber que não é verdade. Eu acreditei nisso, mas eles têm as suas vulnerabilidades também. Só que eles só vão poder ver isso se você mostrar. E quanto mais você se demonstra vulnerável, eu não estou falando sobre fraqueza, eu estou falando sobre vulnerabilidade, ou seja, quais são as suas dificuldades, quais são as suas dores. Esse adolescente, sem ver as suas dores, não tem como construir o que a gente tanto tem ouvido falar no mundo, empatia. Como é que ele vai se colocar no seu lugar? Como é que ele vai entender o papel dele nesse sistema familiar se você não mostra para ele a necessidade dele ouvir e perceber e ver o sistema familiar acontecendo? Quando eu penso, então, nas dores de um adolescente e em sua saúde mental, eu preciso te trazer aqui, como psicóloga, como neurocientista da infância e adolescência, como mentora de tantas famílias, que a adolescência é um lugar de treino. E treino para a vida. Se o seu filho não pode falar, se o seu filho não é ouvido, se as necessidades dele são pequenas demais, ele vai se tornar um adulto que também não vai falar, que também não vai se posicionar. Sabe aquele desejo do filho ter uma postura de líder? Mas como que ele vai ter a postura de líder só lá na escola, se em casa a voz dele não vale? Então, olha só. Eu comecei dizendo que a adolescência tem suas dores. E eu disse também que uma dessas dores é em razão das cobranças que esse adolescente vive. E as cobranças que o mundo faz, que a sociedade faz, que a escola faz. Mas, acima de tudo, as cobranças que você, pai e mãe, faz. O seu medo do seu filho fracassar no futuro, a sua necessidade de garantir que ele vai ter um sucesso, um futuro de sucesso, faz com que você cobre do seu filho de uma forma que a gente não tem perguntado se tá bom desse jeito. A gente só obriga que eles façam. A gente só determina o que a gente deseja e a gente não cria conexões. Outro grande erro que a gente acaba cometendo para garantir o sucesso na vida dos nossos filhos é tirar deles a autonomia, é tirar deles o lugar de resolução de problemas. Quando um adolescente sofre por uma frustração, por exemplo, com um amigo, uma decepção com alguém que está gostando na escola, a gente tende a minimizar esse problema e falar assim, deixa essa menina para lá, não quer falar com você, deixa ela. Mas como assim deixar para lá? Era amiga, ela se frustrou com a amiga. Não dá pra gente deixar pra lá.
A gente vai trazendo uma ideia para o nosso adolescente de que ele é superior. Ah, deixa essa menina que está perdendo a sua companhia, entende? E a gente não dá para ele, para ela, a ferramenta de... Você já perguntou o que aconteceu? Você já tentou resolver o problema? Não, a gente só tira o nosso filho daquele cenário caótico e a gente vai tentando dar uma receita de como fazer, de o que fazer, de como falar. No fim, é você que resolve tudo. No fim, é você que supre tudo. Agora, vem cá, será que na vida vai dar para você assumir tudo? Será que na vida vai ser possível que esse sucesso que você tanto tem desejado que ele viva e que ele experimente, que tomara de fato que ele chegue nesse lugar tão desejado, será que vai ser com o roubo de autonomia que você vem praticando ou vai ser com o próprio esforço? Eu quero muito que a gente pense que se a adolescência é um lugar de treino, então eu preciso muito que você seja um bom treinador. O bom treinador fala a real quando a coisa não tá boa. O bom treinador incentiva quando tá bom. O bom treinador prepara o terreno. Mas o bom treinador não joga o jogo. Quem joga o jogo é o jogador. Você é só o treinador. Quando eu digo só, não é para diminuir a sua importância, é o contrário. Você vai ficar nos bastidores, mas quem vai para o campo é o seu filho. Você está pronto para ver o seu filho em campo? Ou enquanto ele está lá em campo, você está morrendo de dó, porque, ai, coitado, ele já foi de um lado para o outro, coitado, ele já está ofegante. Você está sentindo dó de vê-lo em campo ou você está sentindo orgulho dele em campo? A nossa necessidade de proteger os nossos filhos a todo custo dos seus esforços e muitas vezes, inclusive, de alguns sacrifícios que eles precisam fazer, vai fazendo com que a gente deixe esses adolescentes pouquíssimo resilientes. A falta da resiliência é um aumento de vulnerabilidade para startar transtornos mentais. Aumento de índice de ansiedade, de depressão e, inclusive, desse lugar da desesperança que o Setembro Amarelo tanto fala. Quando a gente vê adolescentes atentando contra a própria vida, não são só adolescentes deprimidos, são adolescentes desesperançosos. São adolescentes que não conseguem ver a luz no fim do túnel, não se sentem capazes de resolver aquele problema. O problema é tão grande, eu sou tão pequeno, é melhor eu ir embora daqui. Percebam, um adolescente triste, um adolescente deprimido e um adolescente desesperançoso são três coisas distintas e que elas são praticamente progressivas. É que muitas vezes, enquanto ele está lá só triste, a gente desdenha essa tristeza. Quando ele está mais deprimido, a gente fala que é muito mimimi. E aí a gente só começa a se preocupar quando a desesperança já está instalada. Então, cuidado. Cuidado para a gente não deixar de olhar para os nossos adolescentes com a atenção devida. Mas, acima de tudo, cuidado para não tirar dele a oportunidade dele resolver o problema. Cíntia, eu fiz isso, eu tenho feito isso, mas e agora? O que eu faço? Se retrate. Todas as vezes que a gente erra, basta que a gente retrate o nosso comportamento. Chame o seu filho, chame o seu adolescente e diga por que foi que você resolveu tantos problemas para e por ele até hoje. E diga que agora você tem entendido que é um momento de você ajudá-lo a resolver os próprios problemas, não com independência, mas com autonomia. Independência e autonomia são duas coisas distintas. A independência é faça do seu jeito como quiser. A autonomia é faça e eu tô por aqui. Me chama sempre que precisar. Todas as vezes que eu pego na mão e não faço deixando esse adolescente ali na arquibancada, eu dou para ele a possibilidade dele construir memórias que garantem o centro dele de autoconfiança e segurança. Quanto mais eu experimento situações, quanto mais eu experimento contextos em que eu acumulo pequenos sucessos, micro sucessos, mais eu vou entendendo o meu lugar no mundo. O seu adolescente precisa obrigatoriamente de espaço. Você tem coragem de abrir esse espaço para ele? Se isso for muito difícil para você, com certeza, pedir ajuda é o seu próximo, a sua próxima meta. Pedir ajuda e direcionamento pode ser o seu grande objetivo. Mais do que por você,
mas por ele. E mais do que para o futuro dele, é para o presente dele. Ele precisa disso agora. O futuro é uma bela consequência, com certeza, mas ele precisa de oportunidade já. Que a saúde mental do seu filho seja muito preservada pelo seu bom manejo. Não vai dar para a gente eliminar todas as variáveis que fragilizam as emoções dos nossos filhos, mas que então nós, enquanto pais, não sejamos mais um dos gatilhos que tanto fragiliza essa construção de resiliência. Setembro Amarelo é coisa séria, não é moda e também não é um lugar de incentivo porque ninguém está pensando nisso. Setembro Amarelo vem para conscientização. Então, que a gente fortaleça os nossos adolescentes, a saúde mental deles e, para isso, a nossa também. Você é rede de apoio, você é pessoa modelo, você é figura de referência. Você tem que estar bem para isso. Combinado? Eu espero de todo o coração que essa reflexão traga para você starts aí, insights de mudanças. Como eu posso fazer diferente, o que eu posso fazer diferente. O seu filho merece esse tempo e essa atenção. Combinado? Até o nosso próximo episódio com mais reflexões, mas também com mais soluções para essa adolescência tão maravilhosa. Até a próxima!